Fala, seus bigodudos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à parte 2 do como montar um deck no Dragon Ball Super Card Game. Perdeu a parte 1? Não tem problema, tô deixando no card aqui em cima, vai lá, assiste lá e depois vem aqui. E vamos ao vídeo! Entender a estratégia, terminar o deck e escolher um líder. Bom, pessoal, agora nós temos que entender a estratégia do nosso deck. Se a gente olhar aqui no cantinho, a gente vê as cartas que o nosso deck tem, ele tá com 21 cartas até então, e ele, fora hit, ele só tem um Champa, né? São 3 cartas do Champa, o resto é tudo hit. Então a ideia é chegar no Lightning Fast Hit, evoluindo outros hits, e a gente tem uns hitzinhos ali pra ajudar e tudo mais, né? Então, nosso deck é pra bater no adversário, só que a gente tem que pensar numa forma de chegar neles um pouco mais rápido. E se a gente não conseguir isso, nós vamos ter que pensar em defesa. Então, pensando em algumas formas para chegar um pouco mais rápido nos hits, eu pensei em cards onde que eu pudesse aumentar o número de energias ou coisas assim. Mas no vermelho não existem tantos cards que aumentem o número de energia. Eu acho que pela minha pesquisa que eu fiz rápida, eu não encontrei. É muito mais do azul, de outras cores, cards dessa forma, né? Então eu pensei, temos que focar na defensiva. Então eu coloquei 4 Botamo do universo 6. Botamo 4 Botamo do universo 6, chega a ser engraçado. Então foi colocado 4 Botamos do universo 6, porque ele tem blocker e ainda continua um deck bem temático. Bom, além do Botamo, eu coloquei aqui uma pesquisa com Extra Cards, e nas Extra Cards do vermelho eu procurei mais counters para auxiliar no nosso deck. Então eu coloquei de counter assim pro nosso deck aqui, pelo que eu tava vendo. Eu vou usar a Vados Assistance, para continuar naquela vibe do temático, a gente nega um ataque, a gente pode colocar uma das nossas Battle Cards no Active Mode. Então a gente já acaba negando um ataque e tudo mais, então já botei a Vados Assist. Eu vou pôr a Stat All You've Got, que essa carta aqui, ela nega o ataque, se a gente descartar uma carta vermelha da nossa mão e colocar na drop area, a gente pode escolher 2 cartas do oponente, elas perdem 15.000 de poder pela duração do turno. Ou seja, como a gente pode estar descartando algumas cartas ali, é muito interessante também o adversário perder os 15.000 de poder, então eu vou pôr 4 dessa aqui. O jeito é defender mesmo. E eu vou pôr 4 After Image, porque como a gente vai sofrer para chegar nas energias para colocar ele, a gente vai pensar em defesa para a gente destruir o jogo quando a gente conseguir bastante energia para entrar com eles em campo. Então, defende agora para atacar depois. Bom, pessoal, agora que a gente já tem a nossa defesa bem constituída, eu pensei para onde que a gente deveria correr nesse deck. A gente tem a defesa, a gente já tá pensando nisso. Agora eu precisava de mais cards para completar ele, na verdade, né? A gente já tá com 37 cards, então a gente só precisa de mais 13 cards e eu pensei em algo que pudesse ajudar no deck. Então, como o nosso Lightning Fast Hit, ele pode evoluir por causa do nosso hit nível 3 também da Warp, eu pensei em cartas com Overwhelm. Aí eu fui nas Black Cards aqui e eu encontrei uma carta com Overwhelm que me ajudou bastante. Esse cara aqui é o Dimension Support Trunks. Ele tem Overwhelm 3 e ele gasta 1 energia. E quando eu uso ele por Overwhelm, eu escolho uma carta com skill less, sem skill, no caso uma Battle Card, com energia de custo de 2 ou menos do deck e jogo ela. Depois embaralho o deck e ele ganha crítico pela duração do turno. Ou seja, além dele dar uma agressivada com Overwhelm e 1 energia, porque ele vai ter crítico e 15.000, ele busca uma carta sem skill com 2 ou menos e joga em campo. E não sei se vocês lembram, mas o nosso hit, esse hit aqui, acho que ele não vai puxar, ele é de 2 energias, ele é sem skill. Foi um dos primeiros que a gente colocou no deck. Então, além ele busca o nosso hit com 1 energia só, a gente tá colocando o hit em campo com 1 energia, e fora que usar o Overwhelm também pode ser bom para nós, porque a gente vai estar descartando umas cards ali com as cartas que a gente colocou, e a gente vai ter as 3 cartas no descarte, e se o nosso Lightning Fast for para Warp, ele também pode entrar por causa do nosso hit nível 13. Então, hit custo 13, desculpa. Ele também pode entrar. Então eu achei interessante, eu vou usar 3 Dimension Support Trunks, não sei se foi os 3, já foram os 3. Continuando, pessoal, a gente já tá com o deck praticamente montado mesmo, a gente já tem uma estratégia. Agora nos falta de mais importante o Super Combo e talvez alguma carta para auxiliar um pouco mais.
Mas para escolher o super combo e tudo mais eu preciso escolher um líder, porque o líder é uma carta que conversa muito com o super combo, porque o super combo depende das vidas, às vezes, ou pode ser do Spark, então eu decidi resolver o meu líder agora. E partindo daquela parte por temática, eu fiquei entre a Vados, o Hit e o Champa, todos da cor vermelha. E eu acabei escolhendo o Champa. Diferente dos outros, o Hit até poderia combinar um pouco mais, a Vados até ficava um pouco fora da ideia do deck, mas o Champa, quando minhas Battle Cards atacam uma Leader Card, o ataque foi de 15 mil ou mais de poder, eu pesco uma carta. Ou seja, ali eu já posso pescar, eu tenho bastante cartinhas até de 15 mil de poder ali que podem dar uma ajuda, tanto até o de main support Trunks. E quando a vida for 4 ou menos, normal ele vira o Awakening. E no Awakening dele, quando eu ataco, eu pesco uma carta, e eu posso pegar uma carta da minha mão, colocar na drop area, escolher uma Battle Card e ela vai ganhar Double Strike pela duração do turno. Ou seja, eu vou acabar dando Double Strike, descartando cards da mão também, não vai fazer diferença, eu vou acabar dando Double Strike, então o nosso líder virou o Champa. Fora que a gente continua ainda sendo bem temático. Agora a gente tem que partir pro Super Combo. No Super Combo, seguindo a parte da temática, eu escolhi esse aqui. Eu escolhi a Divine Aid Vados. E como com ela, se o meu líder for vermelho e minha vida for 4 ou menos, eu pesco uma carta e adiciono 10 mil de combo para essa carta a duração do turno. Ela não tem escrito Super Combo, então se você não está entendendo nada, vai aqui em cima no card, tem a aula, né, que eu falei de Super Combo e combos, então vocês vão entender por que ela é sim um Super Combo, mas não tem escrito na carta. Só ir ali em cima e dar uma olhadinha lá. Enfim, esse foi o nosso Super Combo, vai ficar bem temático e 4 ou menos de vida, porque a gente tem ideia de virar o Awakening mais logo. Eu até pensei em Sparking por a gente ter descarte, mas como a gente tá usando Overhelm, pode ser que a gente tire aquelas cartas do descarte e não consiga usar, então eu fui pra de vida mesmo. Agora o nosso deck só faltavam 6 cartas, e eu, como eu já escolhi meu líder, eu escolhi uma card que combina com o meu líder, que é All Might Technic Vados. Essa carta aqui ela gasta 2 energias e quando eu jogo ela, eu posso pegar uma carta da mão, também colocar na drop. Se eu fizer isso pela duração do turno e o meu líder for um vermelho Champa ou Avados, eu posso ativar a skill do Awakening tendo 5 ou mais de vidas. Ou seja, eu não viro o Awakening, mas eu ativo a skill do meu Awakening. Eu posso ficar dando Double Strike para os meus personagens. Então a All Might Technic Vados ela comba muito com o meu líder. Além de ser muito temático, ela continuar sendo um God para pegar os poderes do Champa que a gente usa. Então a All Might Technic Vados é a minha escolha para finalizar, completar o deck. E agora, pessoal, nós chegamos nas 2 últimas cartas do deck. E eu escolhi o Full the Dark Banish. Por que eu fui no Full the Dark Banish? Porque ele acabou combinando muito com o deck. Ele também serve para ser um boss do deck. A gente tem o boss que é nosso Hit, mas esse cara também pode ser um refúgio, porque ele vai ser muito forte também. Ele é, na verdade, muito forte. Ele vem com Triple Attack, ele entra com Overhelm 8 e 4 energias. Como a gente tá usando Overhelm do Trunks também, e a gente pode usar os Overhelm porque, se vocês notaram, várias nossas cartas a gente descarta cards, a gente fica descartando diversos cards. Então, como a gente tem bastante desses descartes, não vai ser tão difícil a gente chegar nessas cartas no descarte. E como eu disse, o Lightning Fast ele entra da Warp também, então não vai fazendo tanta diferença para nós. Quando ele entra, o oponente não pode ativar skills que enviam card na mão para Warp, ou seja, ele não vai poder ativar esse tipo de skills, mas o mais interessante dele é o Triple Attack, porque a gente tem o nosso Champa, que é o líder, ele dá Double Strike para uma das nossas cards. Imaginem esse cara entrou, nosso líder dá Double Strike para ele, ele tem Triple Attack. São 3 ataques com Double Strike e 25 mil de poder no basicão. Então, ele é muito forte e vai poder ajudar muito ainda a gente no deck. E agora sim, meus amigos, nós estamos com o deck formado aqui. A gente tem todas as cartas que a gente colocou. E esse ficou o nosso deck. Ficou um deck bastante defensivo no começo do jogo, pra gente acabar com ele no fim, porque a gente tem bastante cartas muito poderosas no fim, né? Cartas para auxiliar. Se a gente conseguir montar bem nossas energias, nossa estratégia, ou seja, tá bem formuladinho. E agora nós podemos passar para a 4ª etapa. Testar. Sim, meus amigos, testar o deck. A gente já tem o deck montado, vocês podiam estar perguntando por que não são 3 passos, mas eu coloquei 4 porque testar é importante.
Por quê? Aqui eu montei uma ideia. Eu imagino que essas cartas dê certo com elas mesmas, mas a gente sabe que jogando e na prática é uma coisa totalmente diferente. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como o deck vai se comportar, a gente não tem tanta noção de como elas vão se comportar. Então é sempre bom a gente testar. Ah, mas B2, mas eu não tenho como comprar essas cartas, como é que eu vou comprar essas cartas sem saber se elas dão certo ou não? Cara, tem amigos meus que até imprimem. Ou vocês podem, uma dica também pra vocês, dá pra testar de uma forma, tipo, eu tenho tal cartas, eu tenho, algumas eu não tenho. Pega aquelas que tu não tem, pega uma folha, faz uma folha do tamanho das cartas e escreve o nome da carta. Porque na hora que tu tá testando, tu não precisa ter a carta mesmo. Tu sabendo os efeitos dela, tu já consegue, os efeitos, custos, as coisas, tu já consegue ter um teste, já consegue ter uma noção. Então dá pra testar assim. E o testar ainda é a parte mais importante, onde a gente vê, isso combina, isso não combina, vamos tirar isso, vamos colocar aquilo. Aí vocês vão entender realmente como funciona o deck. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim do vídeo especial dessa semana de como montar um deck. Lembrando que esses são os 4 passos que eu aprendi e eu uso. Não são passos definitivos para montar um deck. Tem N formas de montar um deck. Vocês podem pegar um starter e arrumar por cima do starter. Vocês podem escolher mais do que um boss, tanto que no fim nosso deck acabou ficando com várias cartas que são mais fortes. É bom também não depender só de uma carta. Então são N formas, sabe? Existem decks que combinam muito, são cartas de tipos do Torneio do Poder. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver, não, esse aqui é o do Goku Black. Tipo, cartas do Torneio do Poder, elas combinam entre si, todos do mesmo universo. Então, são N formas de montar, mas dessa forma é a forma que eu mais gosto de montar os meus decks. Então, se você curtiu, se esse vídeo te ajudou, deixa o like ali embaixo, comente aqui nos comentários como você monta o seu deck, que técnica vocês usam para montar o deck, tô louco para saber as ideias de vocês. Um abraço, pessoal, e fui!